Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus vídeos de arte marcial, tá? E o meu interesse de que você veja esses vídeos de arte marcial, tá? Que você ache legal, que você os promova e que você me apoie, tá? Para promover os meus projetos com arte marcial. Que eu tenho projetos tanto de filmes de arte marcial, tá? Como projeto de ensino de arte marcial, tá? Bom, primeiro eu quero que você acesse a playlist anúncios, entendeu? Lá eu falo sobre esses projetos, tá? Tem os vídeos os principais projetos apresentados ali, tá? Para serem patrocinados. São projetos que eu não posso realizar sozinho, entendeu? Só posso realizar com um patrocinador, com uma pessoa que seja administrador, que seja empreendedor, que seja sócio, tá? E que esteja bastante interessado em me apoiar nos projetos, entendeu? Ok? Eu estou buscando um alto patrocínio. Se você consegue encaminhar e me ajudar a chegar a este alto patrocínio, se você tem esta bondade, entendeu? Ok? Significa que se você for essa pessoa que me ajude a alcançar este alto patrocínio, você também poderá ser administrador desse projeto aí, trabalhar auxiliando, né, servindo com uma prestação de serviço e receber um lucro desse projeto aí, que eu ofereço até 90%, tá, de lucro a pessoa que me apoiar, tá? Ok? Mas tem que ser muito confiável, tem que estar muito bem intencionado, entendeu? Porque certamente eu vou provar isso daí, tá? O link da descrição, você vê todas as coisas que eu escrevo ali apresentando os meus projetos, tá? E os links. Os links não estão abrindo, tá? Então você coloque na barra de endereço, tá? Ok? Vamos lá. O que eu tenho para falar sobre esses vídeos de arte marcial, tá? Primeiro eu vou começar fazendo uma colocação muito importante, que é a conspiração que eu sou vítima envolvendo a questão da arte marcial, tá? Sim. Na parte das corporações. Eu já tenho mostrado muitas vezes, tá? Que eu sou vítima de muitas ameaças, tá? Na internet, tá? De indivíduos que praticam arte marcial medieval, tá? Indivíduos que praticam 21 com satanismo. Você vai ver isso na playlist anúncios, eu falando sobre isso daí em alguns momentos ali, tá? Indivíduos que praticam karatê do passado, que é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui, para você tomar como exemplo da conspiração que está acontecendo contra mim, tá? Preste atenção. E eu estou sendo ameaçado por pessoas do passado, tá? Vagabundos mesmo, que foram praticantes de karatê na época que eu pratiquei numa das academias. Só que esses vagabundos, tá? Por trás deles está o SBT, a Rede Globo, tá? A conspiração da Rádio JBFM e da MK Publicitar. A MK Publicitar foi lá no colégio aqui, no ano de 2013, 2014, para levantar pessoas daqui do colégio aqui contra mim nessa época, em 2014, tá? E o SBT, você já viu que o Silvio Santos tem colocado... Porque eu posso descrever todas as entrevistas do Danilo Gentili, tá? Os comediantes que ele leva ali. É uma conspiração que vem contra mim desde o ano de 2013 na parte do SBT, tá? E começa desde 2010 na JBFM e na MK Publicitar e Rede Globo, tá? Preste atenção, estão praticando muita magia negra em cima de mim, tá? Preste atenção, enquanto eu estou falando aqui, muita coisa mesmo, preste atenção. Esse pessoal do karatê do passado é o principal grupo que o Silvio Santos está usando para me prejudicar. O Silvio Santos mesmo, ele mesmo, tá? Eu tô falando diretamente dele, tá? E do Danilo Gentili, tá? Preste atenção, por quê? Porque o Silvio Santos, assim como a Rede Globo, a JBFM, a MK Publicitar, eles praticam espionagem, tá? E eles geram conspirações, você consegue entender? Você já viu que a psiquiatria coberta, que empresas de televisão e de rádio praticam espionagem? Por quê? Porque essas corporações de mídia são justamente as corporações que são empossadas de controlar pessoas, tá? E de realizar conspirações com espionagem. Eles espionam todo mundo, tá? E criam diversas conspirações com as informações que eles estão espionando ali. Você consegue entender? Vai levar um pouco de tempo, mas eu fiz milhares de vídeos que eu coloquei no YouTube mostrando isso daí. Eu entendo tudo sobre isso daí, tá? Porque são mais de 20 anos sendo vítima disso daí, tá? Preste atenção, eu sou especialista mesmo, tá? Em espionagem, magia negra e conspiração, tá? E a primeira pessoa, tá? A falar que essas empresas praticam conspiração. O que está acontecendo? Preste atenção, pra gente entrar no assunto, tá? Esses indivíduos que estão falando mal de mim do karatê,
tá? Eles são justamente os indivíduos do colégio CJOP, que deixa eu ver quantas cabeças aqui para enumerar. Tem o professor deles, tá? E tem 2 cabeças ali e mais um. São pelo menos 4 cabeças, tá? Que era como se fossem os donos do karatê lá na academia, lá são o pessoal do colégio CJOP. Aí eu vou falar aqui sobre eles rapidinho, tá? O tal do professorzinho deles, tá? Tem a mania de falar que todo mundo é pato. Todo mundo é pato. Esse indivíduo é pato. Quando eles falam que uma pessoa é pato, significa que eles estão dizendo que essa pessoa é um babaca, que o que esse indivíduo faz não presta, que ele é fraco, são extremamente abusados, tá? Eles são abusados, tá? Eles são metidos, entendeu? São os bundões mesmo, tá? Eu vou falar aqui sobre a habilidade deles rapidinho aqui para você entender. Você chegou a ver no programa do Silvio Santos ele colocando 2 patos assim, desfilando, assim, por trás do coisa, patos desfilando e os convidados vindo, né? Isso daí foi a conspiração desse negócio do indivíduo dizer que todo mundo é pato, que o Jorge é pato, esse rapaz era um pato no meio da gente, era isso daí, aparecendo na televisão. Eu tive que contemplar isso, eu contemplo isso por mais de 10 anos, tá? São 10 anos vendo programações de televisão para me ofender. Você consegue entender? Eu vou explicar. Esse tal do professorzinho deles ali, eu não tinha falado no outro vídeo. Você veja o que eu achava dos karatecas. Tinha os faixas pretas lá. Os caras que eram os faixa preta, eu falei que eles eram como se fossem Street Fighters. Eles eram bons de briga mesmo, tá? Lutadores. Esse indivíduo na época, tá? Esse professorzinho aí, ele era faixa marrom na época, entendeu? E ele é um dos mais fracos, tá? Dos mais fraquinhos mesmo, tá? Ele, se você for na casa dele, provavelmente você vai ver vários troféus de torneio que ele ganhou. Um dos mais fraquinhos mesmo, tá? Ele nem chega ao nível daqueles caras ali, entendeu? Aqueles caras ali eram Street Fighters mesmo. Ele era um bundão, você consegue entender? Ele é um bundão mesmo, entendeu? Um dos mais fracos, tá? E os 2 indivíduos que é com ele, um era medroso, entendeu? Um tinha raiva de mim porque ele tinha medo de mim, entendeu? Então ele tinha raiva de mim, ele tinha medo. O outro um fracassado, entendeu? Um indivíduo fraco mesmo, entendeu? Que andava com ele. E o tal do outro indivíduo, um molequinho abusado, que eu vi no colégio, tá? Eu estava passando aqui, que eu já falei que é aquele indivíduo que riu de mim quando eu pisei na calha diante da garota, entendeu? Eles tinham inveja que aquela garota ali era uma das mais bonitas do colégio. As 2 meninas mais bonitinhas do colégio gostavam de mim. E eu cheguei e me declarei para elas. Eles tinham uma inveja desgraçada, entendeu? As 2 garotas mais bonitas do colégio gostavam de mim. Consegue entender? Preste atenção. Eles estão pagando milhões mesmo para usar essas garotas para me ofender. Isso daí, tá? Sim, estão pagando. Tem corporações que são construtoras por trás, tá? Ó, tem corporação construtora, tem a Rede Globo por trás. Eu já vi eles me ofendendo várias vezes com isso daí. As garotas mais bonitas do colégio gostavam de mim. E como é que você praticava karatê naquela época, Jorge? Praticava direitinho, rapaz. Consegue entender? Eu estava na casta dos segundos ali, eu já estava até começando a chamar a atenção, eu praticava bem, entendeu? Não praticava mal, não. Estou invocando bem forte aqui para dizer que eu praticava todo desajeitado, tudo mentira. Eu praticava muito bem, entendeu? Consegue entender? Agora eu vou te falar aqui outra coisa. São mentirosos mesmo, tá? Eu quero falar para você que por trás do SBT, da Rede Globo, da Rádio JBFM, da Spotify, essas empresas são de espionagem, tá? Estão vários bandidos mesmo trabalhando para conspirações contra as pessoas, entendeu? Consegue entender? As ofensas que bandidos estão fazendo contra você, que vagabundos que têm inveja de você estão fazendo para você, são as músicas que estão tocando na Spotify para ofender alguém, que estão tocando na JB para ofender alguém, que as programações da Rede Globo para ofender alguém, as novelas, a programação do SBT para ofender alguém, para você ligar a sua televisão e ver, pô, peraí, cara, será que, poxa, parece que isso parece com as coisas que estão falando de mim, que estão me ofendendo, para isso daí mesmo, entendeu? Para depois a psiquiatria dizer que você é maluco e você ficar a vida inteira sendo ofendido por essas empresas e dizerem que você é maluco. São mais de 20 anos denunciando isso daí, entendeu? Preste atenção que eu vou falar para você.
Quando eu falei aqui que eu praticava direitinho, cara, invocaram bem forte aqui no meu olho, porque eles estão dizendo que eu era desajeitado, que eu era muito ruim, que eu era um pato, que eu era fraco, tudo mentira, praticava muito bem, entendeu? Desde que eu comecei praticava direitinho mesmo o karatê, ok? Consegue entender? E esses indivíduos ali que estão com ele são os bundões mesmo. Esses daí não eram os caras que eu falei que eram os Street Fighter, que eram os melhores, não é? Esses daí eram os bundões que andavam lá no coisa lá, era o pessoal do colégio. E aquele moleque que eu falei, o tal do moleque que riu de mim no dia, passou um tempo depois, tá? Presta atenção pra eu contar aqui a história. Eu estava no colégio passando de estrada assim, eu passei assim, dois moleques se atracando assim, do nada na minha frente assim. Aí eu dei um passo para trás e fiquei parado assim. Era esse sujeito lá do karatê, tá? Desse indivíduo aí, que diz que todo mundo é pato, entendeu? E o moleque sentou-lhe o soco nos cornos dele, deu uns 3 socos na cara dele e foi para trás assim e não encarou o indivíduo. Foi esse indivíduo aí do karatê. Deus fez com que eu visse ele passando vergonha na minha frente por causa do que ele fez, que eles estavam fazendo com a garota lá. Mas deixa eu voltar aqui à questão da garota. Essas duas garotas, tá? Foram duas garotas que eu me declarei no colégio. Uma e depois a outra garota. Eram da sala deles, da sala desses indivíduos aí. As duas gostavam de mim, estavam gostando de mim. E o que você... Era um rapaz de boa aparência, entendeu? Eu era um rapaz que tinha boa aparência, entendeu? Eu tinha físico, me procedia bem, tá? Eu era atraente mesmo para as garotas. Só as garotas mais bonitas gostavam de mim. Olha, ele era magro, eu era um rapaz de boa aparência, entendeu? E todas as garotas gostavam de mim. E quando eu era magro, na época da igreja, que eu estava emagrecendo, era nessa época que as garotas mais bonitas da igreja estavam gostando de mim. Consegue entender? Você pode me cobrar isso daí. São várias fraudes que eles levantam para dizer que eu tinha um cabeção, que eu tinha um maior cabeção, entendeu? Que eu era muito feio, entendeu? Que eu era magro, que eu parecia uma pessoa raquítica. Tudo mentira, entendeu? Isso daí é coisa de bandido mesmo, entendeu? A sua vida entregue na mão de bandido, entendeu? Agora eu vou falar sobre os vídeos de arte marcial, tá? Esses vídeos de arte marcial estão no canal 2 do YouTube, entendeu? E nos canais do Vimeo, tá? E no Dailymotion. Eu quero que você veja essas práticas de arte marcial, tá? Tudo isso daí eu desenvolvi sozinho, tá? Uma outra fraude que eles criaram é o seguinte: quando ele praticou karatê aqui com a gente aqui, ele era pato, ele era ruim. Isso daí que ele aprendeu foi de outra coisa. Não foi de outra coisa não, foi de mim mesmo, tá? Ok? Esses indivíduos, o pessoal do 21 também, tá? Estão corroídos de inveja, porque eu estou apresentando o meu projeto, apresentando a minha filosofia, apresentando a minha... Estão corroídos, não, eles saem, ó. Os do karatê estão dizendo, ele aprendeu isso daí, foi com a gente, ó. E o pessoal do 21, ele não aprendeu isso do karatê nem deles, ele aprendeu isso com a gente. São os bundões mesmo, tá? Esse pessoal do professor Monerá, tá? O pessoal do Monerá e do Imamura, tá? Eu gostaria que uma pessoa me patrocinasse, tá? Para eu processar eles, tá? Para eu pegar o que eles estão falando, colocar publicamente, colocar as minhas palavras e jogar um processo em cima deles pelo que eles estão fazendo. Enquanto eles estão me fazendo perder dinheiro, tá? Eles estão maculando a minha carreira, tá? Com as mentiras que eles estão falando, tá? E tem crime organizado por trás deles. Eu posso colocar eles na cadeia, inclusive, entendeu? Porque enquanto uma porra de um aluno do professor Monerá, uma merda do aluno do Imamura está falando mal de você, tem bandido confirmando as mentiras que eles estão falando lá, entendeu? E esse pessoal do karatê tá tudo por trás do SBT, tá? O SBT e MK Publicitar financiando esses indivíduos para ficarem me difamando, ok? O que eu tenho para falar agora sobre essa arte marcial que você vê? Tudo isso daí é meu, tá? Esses chutes aí, esses socos, essas defesas, eu construí tudo isso daí sem livros, tá? Sem mestres e sem internet ou videoaula. Estão se corroendo de inveja para roubar. Eles estão mais interessados em tirar da minha mão, entendeu? Do que pegar para eles. Porque o principal é dizer, não, isso daí é tudo meu. Tu diz que não é meu na minha frente, eu te arrebento a sua cara. É meu. Diga que isso daí é meu. Consegue entender? Então esses bundões, tá?
do Imamura, tá? Esses bundões do Monerá, tá? E esses bundões do Karatê lá estão metendo a mão no que é meu, eles estão corroídos de inveja. Esse indivíduo esteve entre a gente, não, ele não pode fazer isso. Eles estão corroídos de inveja, esses vagabundos, entendeu?